Ontem foi dia de vários assuntos, né? O pessoal vindo para o Brasil, o acordo de paz, e aqui no Brasil o tema foi a votação da MP, né? Alternativa ao IOF. Vocês lembram dessa história? Isso foi em julho. Em julho houve aquela manobra, aquela tentativa do governo Lula de começar a cobrar impostos sobre desculpa, cobrar o IOF, imposto sobre operações financeiras, que não eram cobrados de muitas operações. Então, passar a cobrar, uma medida, inclusive, positiva, né? Aí, positiva, efetivamente, mas não durou. Gente, não durou 8 horas. O Haddad deu a entrevista à tarde, à noite já estava começando a revogar o pacote do IOF diante do rugido, diante das ameaças do capital financeiro. É um negócio assim, vocês lembram, foi chocante. Inclusive, no dia deste anúncio do pacote, foi bem interessante, porque a gente deu aqui no dia seguinte, no dia do anúncio do pacote do IOF em julho, ele abriu a entrevista, estava ele, estava a Simone Tebet, estava o Rogério Seron e outros. Ele abriu a entrevista dizendo o seguinte: nós temos 2 problemas graves, gravíssimos no Brasil. Quer saber? Quais são eles? A aposentadoria e o BPC. Foi isso, ele abriu dizendo assim. E ele, inclusive, já deixou patente ou latente que vem nova reforma da Previdência no lombo dos trabalhadores e trabalhadoras. Quando ele disse, teve várias reformas da Previdência e elas não resolveram a situação até agora. Por que será, né? Você faz uma reforma, não resolve. Você faz outra reforma, não resolve. Você faz outra reforma, não resolve. O problema é a reforma, né? Porque não resolve. E aí ele deixou evidente que vem nova reforma aí, que a Simone Tebet, naquela famosa entrevista para a Amélia Leitão, já falou que vai vir, e vai vir quando fechar as urnas em 2026, entre o final do segundo turno e a posse do novo governo, para que o novo governo Lula 4 não suje as mãos, eles vão descer, né, vão enfiar a faca fundo, no peito do povo brasileiro. Isso ela disse, eu não estou acusando, não é uma acusação, é apenas uma informação, assim como a Haddad, não é uma... Ministra, não é uma acusação, eu estou apenas informando o que vocês falaram. Aí foi aquele brodogó, não saiu, deu errado, deu ruim, e aí começou desde então a construção de um pacote alternativo para assegurar a arrecadação ao Estado. Importante dizer, tá? Algo fundamental nessa campanha dos social-liberais, dos neoliberais, do petismo, é de que esta arrecadação é uma arrecadação para gastar com o povo. Tem manchete aí de site progressista dizendo que o Centrão rouba 35 bilhões do povo. Mentira, cascata. Essa arrecadação não é para despesa nenhuma do povo. Essa arrecadação é para o superávit fiscal. E eu vou mostrar daqui a pouquinho alguém do governo, da cúpula do governo, mas eu já adianto quem é, o Carlos Zaratini, deputado Carlos Zaratini do PT de São Paulo, relator desse projeto aí da MP, né, dizendo claramente o dinheiro que a gente queria arrecadar, gente liberais, de extrema-direita, pelo amor de Deus, o dinheiro era para superávit fiscal, não era para gastar com pobre, não era para gastar com o povo. Né? Em que pese tá essa campanha toda aí. Tá? Então, esse é o caminho. E aí, então, o que aconteceu? Lá atrás, o governo editou a medida provisória para substituto, então, com esse pacote aí, né? De taxações diversas, né? E aí tem 3 que eles não falam, 3 que eles escondem, 3 que eles não contam. Nenhum deles. Você vai lá, vai ver o Boulos, vai ver a Thalia, vai ver o Lindbergh, vai ver vai ver todos eles, todos. Ninguém fala dos 3 principais elementos cruciais deste pacote que eles chamam de BBB. Quer saber? Segura aí, que eu já conto já. Quais são esses 3 elementos cruciais, fundamentais desse pacote. Então, a MP vencia ontem. E a regra mudou
do que era a regra pré-constituinte durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, o general de plantão editava a medida provisória, na época se chamava decreto-lei, e o Congresso tinha 45 dias para analisar. Ela entrava em vigor imediatamente, como atualmente entra em vigor imediatamente, mas 45 dias depois, se o Congresso não votasse, ela se tornava lei, o decreto-lei se tornava lei automaticamente e vigorava ad eterno. Agora, inverteu. Se em 45 dias o Congresso não vota, a medida provisória cai, deixa de ter vigência, deixa de ter efeitos, tá? Que é o que aconteceu ontem, ok? Então, isso para dar um pouco deste contexto, deste cenário, tá? E aí, como é que foi qual foi a conduta, qual foi a condução do governo, da cúpula do PT e dessa massa enorme, não é pequena, uma massa grande, de ativistas ultralulistas, ultrapetistas na rede, né? O governo, já no meio da tarde, ontem, o afoitos cultural, conta logo, não é à toa que você é afoitos, né? Segura aí, daqui a pouco eu conto. No meio da tarde, o governo Lula já estava admitindo a derrota e já tinha ajustado o discurso. Qual era o discurso? Contra o Congresso. Então, o Congresso voltou a ser ontem, vamos ver até quando será, inimigo do povo, na retórica deles, e culpando o Tarcísio. Tá? E culpando o Tarcísio. Segundo eles, o Tarcísio é o grande responsável por essa rejeição. Tá? Ele é o grande articulador, e aí a acusação contra o Tarcísio está vendo, ele está fazendo campanha eleitoral. Claro que ele está fazendo campanha eleitoral, mas o Lula não está. O Lula não está. É a guerra. Começou a campanha. Ontem, oficialmente, começou a campanha eleitoral, se é que o Tarcísio vai sair candidato a presidente. O Lula está convencido que vai. E aí é muito interessante essa história, porque tem números para todos os gostos. O governo sofre derrota e vê caducar MP que traria 17 bilhões aos cofres. Mas aí, gente, tem conta para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é lado. Desconfie de todas elas. Tá? Tem uma outra conta, que foi aqui, 17 bi. Tem outra conta que seria 10,55 bi em 2025 e 20,87 em 2026, o que daria, portanto, 30 e um pouquinho. Tem outra conta que fala 35 bi. E aí o Ministério da Fazenda ontem, porque, claro, para eles interessa para eles disseminar o pânico, o caos, né, levantar a burguesia a favor da decisão, falava em 42,3 bi. Então é isso. Entre 17 e 42,3, números para todos os gostos. Então dá para ver que a coisa realmente é muito justa, muito calculada, tem números realmente consolidados, cascata. Bom, e aí é o seguinte, a votação estavam presentes na votação 445 parlamentares, 251 votaram a favor, porque qual era o que é que foi votado? Foi votado se a MP seria retirada ou não, tá, da pauta, porque é isso, né? Retirou a pauta, como era o último dia, ela deixou de existir. Então 251 votaram a favor da retirada da pauta e 193 contra. Essa foi o tamanho da derrota. Bom, vamos lá. Reação do PT. Então, o presidente Lula descreveu ontem à noite a decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário. Nós vamos explicar. Né? Vamos explicar isso daqui a pouquinho. Né? Será que corrigia, de fato, injustiças no sistema tributário? Vamos ver. Vou explicar tintim por tintim. Né? Não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Aqui é o mote que Lula dá para a campanha toda que o governo e o petismo está fazendo. Né? Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais, dos mais ricos.
É curioso o presidente falar isso, né? Porque ele está no terceiro mandato, a Dilma teve 2 mandatos, e eles tiveram a oportunidade, por sinal, continuam tendo, viu, gente? Importante, continuam tendo, de implementar a cobrança de impostos para lucros e dividendos, que foi colocada pelo Fernando Henrique Cardoso. Nunca colocaram, nunca, nunca colocaram, nunca. E digo mais, não precisa do Congresso, porque existe a previsão de fazer a cobrança do imposto. Tá? Ele é zerado, mas existe a previsão. Então, não precisa ir para o Congresso Nacional. Basta uma decisão executiva para estabelecer a alíquota, porque quem estabelece a alíquota não é o Congresso Nacional, é o Executivo. E começar a cobrar. O governo Lula poderia, e depois o governo Dilma, e agora o governo Lula, podiam estar cobrando juros e dividendos desde 2003. Nós estamos agora, 2025 menos 2003, 2003, nós estamos falando de, faz a conta aí, gente, 2025 menos 2003, meu Deus do céu. E olha que eu estou melhorando para as contas. Estão falando de 22 anos. 22 anos, pelo amor de Deus. Aí o presidente vem aqui e diz isso, né? Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais dos mais ricos, que eles não cobraram até hoje. Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária. Preste atenção na primeira parte da frase. Contas públicas, que era este o interesse efetivo do pacote, e não justiça tributária. Não. Justiça tributária, não. Justiça tributária seria isso, né? Cobrar como se cobra em todos os países do planeta, capitalistas, de todo jeito, né? Impostos sobre lucros e dividendos, e continua sem cobrar, e o governo não edita medida para isso, né? Então, não tem a ver com justiça tributária. Este pacote era um pacote de ajuste fiscal, era um pacote de reforço do arcabouço, não era um pacote de justiça tributária. Não nos iludamos, né? Tá uma campanha em massa, um negócio assim, chocante, né? É um negócio avassalador a propaganda do governo, né? Mas é cascata, mentira. Vou explicar, vou dar os números disso daqui a pouquinho. O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros, é jogar contra o Brasil. Aqui tem um pouco aquela expressão, né, que é mente que nem sente, né? Da onde? Da onde? Essa arrecadação não é para a política pública, essa arrecadação é para o superávit fiscal, não tinha nenhum tostão endereçado para políticas públicas, não tem nada endereçado para os programas sociais, ao contrário, presidente Lula, você sabe que está mentindo. Ao contrário, esta MP é uma MP contra a educação, que corta recursos da educação, corta os recursos do seguro-defeso e corta os recursos do auxílio-doença. Vem com essa conversa de políticas públicas, pelo amor de Deus. E não tinha um tostão nesse pacote para políticas públicas. É tudo superávit fiscal. Tudo superávit fiscal. Aí vem a Gleisi, né, que, por sinal, está colhendo uma derrota. O pessoal achava, não, o Padilha saiu, o Padilha era incompetente, e a Gleisi é poderosa, a Gleisi. Vem que vem, poderosa. Negócio. Não, está perdendo uma atrás da outra também. Hoje ficou claro que a pequena parcela muito rica do país não admite que seus privilégios sejam tocados. Gente, ela fala isso na cara dura. O governo do André Esteves, o governo da Febraban, o governo do agronegócio, e faz esse discurso, mas é nada como uma eleição. Não querem pagar impostos como a maioria dos cidadãos. Eles não querem desde sempre, mas os seus governos, Gleisi, os governos do PT, tiveram a oportunidade de cobrar impostos deles há 22 anos atrás, começar a cobrar. Não cobraram. E não querem que o governo tenha recursos para investir em políticas para a população. Mentira descarada sua, como a do presidente da República. Esse pacote era só para superávit fiscal. E eu vou mostrar, comprovar isto.
Quem votou na Câmara para derrubar a MP que taxava os super ricos votou contra o país e o povo, na verdade, é isso, né? A grande questão é a eleição de 2026. Esse é o tema desse confronto ali na Câmara. Tarcísio versus Lula, Lula versus Tarcísio. Este foi o tema, né, desse pacote, né, do que estava efetivamente em jogo com o pacote. Deixa eu botar aqui o Lindbergh, porque o Lindbergh ontem foi um negócio, assim, né? Esse discurso todo aí, o Lindbergh levou ao paroxismo, né? Vamos lá. Votação não tem jeito. O Congresso abraça definitivamente o título de Congresso Inimigo do Povo. Foi aquela aliança, sabe a aliança de uma parte do Centrão com o bolsonarismo, em que eles defendiam anistia e PEC da blindagem. E aí vai, né? O lindinho, né? Já foi mais lindinho. Gente, sabe aquela aliança do bolsonarismo com uma parte do Centrão que defendia a PEC da blindagem e a anistia? Não foi o que ele falou? Mas o PT participou, estava no acordo da PEC da blindagem. Depois mudou, mas o PT participou, gente. É o que eu disse, né? Mente que nem sente, né? O PT, Lindbergh, a cúpula do PT participou. O Gilmar Tato, não sou advogado dele, não, pelo contrário. Mas o Gilmar Tato, que é da direção nacional do PT, que é um dos caras mais poderosos do partido, participou da articulação autorizada por vocês. É um negócio assim. Aí vem com essa conversa, né? De que não, porque a PEC da blindagem, a PEC da... O presidente Lula falou on the record, não foi um off, falou que era a favor da redução das penas, da anistia restrita. E aí é o seguinte, mas fica, né? E aí todos esses perfis, sites, portais, canais ficam reproduzindo essa mentirada aí de uma maneira. E aí é o seguinte, o Lindbergh falou, o Congresso mais uma vez mostra que é o Congresso inimigo do povo. Mas até ontem o presidente Lula estava dizendo que o Congresso é amigo do povo. O Congresso votou tudo que o governo precisava em 3 anos. E ele não... 3 anos, portanto, não é que ele falou isso lá no primeiro ano, no primeiro semestre, no primeiro mês. Não, ele falou isso agora, dia 30 de setembro, não faz 10 dias. Não faz 2 semanas que ele falou isso. O Congresso votou tudo que o governo precisava em 3 anos. Ele disse mais, acho que... Olha o tamanho dessa declaração. Acho que poucas vezes na história teve um governo com uma relação exitosa com a Câmara e o Senado, como tivemos aqui. Às vezes temos rusgas, né? Como todos os casais, né? Às vezes temos divergências, como os amigos, mas na essência o Congresso votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado. Não é pouca coisa. Não é uma coisa menor, não. É um elogio rasgado ao Congresso amigo do povo. Aí vem o Lindbergh querendo engambelar, né, a opinião pública brasileira, né, e insuflar as bases petistas com essa conversa de Congresso inimigo do povo. É um negócio escandaloso. É de fato escandaloso, né, que o caminho esteja sendo esse, mas isso aí é o jogo, tá? É o jogo da eleição, né? Então, e aí... Ontem saiu uma notícia, eles não divulgaram, tá? Não vai ter nos sites progressistas, não vai ter nos programas, não vai estar pautado, mas este mesmo governo, que diz que é o governo do povo, que o Congresso é o Congresso inimigo do povo, né, que precisa cuidar das políticas públicas, conversa toda, ontem saiu do Planalto, o Lula deu o aval a um projeto que já foi enviado para o Congresso, que simplesmente, gente, olha isso, olha isto, este projeto, ele tira da meta fiscal, portanto, ele tira do arcabouço, ele tira do teto de gastos os investimentos dos ministérios militares. 5 bilhões por ano. Isso quer dizer que serão 30 bilhões que as Forças Armadas ganham de presente em 6 anos. 30 bilhões fora da meta. Eles não falaram que
o pacote era 17 bi, né, na primeira versão, é quase 3 vezes mais, 2,5 vezes mais do que o pacote que está sendo dado fora do teto para as Forças Armadas. Forças Armadas que articularam o golpe de Estado. Forças Armadas, como eu disse, que tentaram o golpe em 54, em 58, em 59, em 61, em 62, deram o golpe em 64, tentaram o golpe em 2022, tentaram o golpe em 2023. Elas têm como recompensa por isto, né, receber 30 bi fora do arcabouço. O arcabouço é para você. Você que é pobre, para aprender, para deixar de ser pobre. Né? O Justo Veríssimo diz, você é pobre, acabou, você é para você que é pobre, que é um idiota, porque é um pobre. Para aprender que não pode ser pobre. É isso, esse é o arcabouço. Né? Esse é o teto de gastos do governo, né? Para os pobres exclusivamente. Exclusivamente. Explico mais em detalhes a seguir. Então, e aí, não, mas os militares não tentaram. Não, como não tentaram dar o golpe? Isso é uma versão, gente, vocês acreditam na versão ajustada entre o governo Lula e o STF de que haveria militares heróis do povo e que evitaram a todo custo o golpe? E a questão não é entregar dinheiro para Forças Armadas. Não, a Rússia faz isso, a China faz isso, a Venezuela faz isso. É para quais Forças Armadas? A Colômbia. O Petro entrou, a primeira medida do Petro foi reformar a cúpula das Forças Armadas colombianas. Aqui são os militares de extrema direita, de raiz golpista, que continuam no comando das Forças Armadas. É para eles que o dinheiro está indo. Para eles que E essa é uma coisa, né? Se de fato for selada a paz entre o Hamas e Israel, vai ser um alívio para o governo Lula, porque vai poder voltar a comerciar abertamente, vai mandar petróleo abertamente para Israel, vai comprar armas. O Múcio já falou, quando acabar, lá atrás ele falou, quando acabar a guerra, a gente vai comprar os blindados que não pudemos comprar. Né? Quando acabar a guerra, né? Não genocídio, eles não falam genocídio, eles falam em guerra. Então, é isso. É para esses militares que está sendo enviado o dinheiro. E como eu disse, vamos examinar quem ou que no Brasil não está submetido ao arcabouço. Presta atenção, isso é chave. Isso é uma questão crucial para entender o que é luta de classes, para entender o que é hegemonia de classes, para entender a quem servem os governos e, no caso, este governo. Não tem arcabouço, não tem teto de gastos para o pagamento dos juros da dívida. Então, os rentistas estão fora do teto de gastos. A gente está falando em troco de pinga, porque do ponto de vista do aparelho de Estado, está falando aqui em 10 bi, 5 bi, é troco de pinga. Troco de pinga. Eles estão recebendo 1 trilhão por ano. 1 trilhão por ano. E não tem teto para eles. Vai subir para 1,5 trilhão, vai subir para 2 trilhões e vai subir até a Lua. Não tem teto para eles. O agro não tem teto. Nem plano safra, né? Toda hora o teto está sendo furado, está recompensando o agro. Agro não tem teto. Não tem teto, não tem arcabouço para as privatizações. É um saco sem fundo de dinheiro para bancar as privatizações sob comando do BNDES. E agora a gente é informado de que também não tem teto para os militares. Tem dois resquícios da Constituição de 1988 que fazem com que a educação e a saúde fiquem fora, né, da canga do arcabouço fiscal do teto de gastos, porque está previsto na Constituição. Então, são pisos constitucionais de verbas garantidas para a saúde e educação. Qual é um dos focos do governo Lula, debaixo dessa conversaiada toda aí de defesa do povo? É atacar esses pisos. Por sinal, neste pacote que caiu ontem, estava previsto o fim definitivo do piso da educação. 13 bilhões cortados do orçamento da educação. É o fim do piso. Com uma manobra, né? Uma malandragem, é claro. Não é governo de extrema-direita, é um governo neoliberal petista. Então sempre tem uma malandragem ali. Qual é a malandragem? Transformar o que é um gasto social, que é o pé de meia,
que é um gasto que deveria estar no Ministério do Desenvolvimento Social, é um gasto de fundo social, não tem nada a ver com educação. Colocar, o que o governo fez lá na MP? Colocar para dentro do orçamento do Ministério da Educação esses, no mínimo, 13 bilhões do pé de meia. Aí o que você faz? Não tem 13 bilhões, deixa de ter, para o orçamento efetivo da educação. Então, o piso da educação, se o governo conseguir restaurar esta intenção dele, já terá acabado, como acabou quando foi lançada a medida provisória. Agora está restaurado provisoriamente o piso da educação. E a saúde está na alça de mira do governo também. Mas não está na alça de mira do governo qualquer implantação de qualquer teto de gastos para os cientistas, para o agro, para as privatizações e para os militares. Dá para entender a lógica? Há uma lógica classista evidente nesse processo. Evidente. E quem sofre está aqui, ó, Teixeira Gomes Advocacia. Estão cortando o BPC em massa de pessoas à beira da morte. É de uma crueldade, é de uma crueldade. E eles fazendo discurso. Era um bolsonarista fazer igual, né? Estava massacrando o povo brasileiro e falando em nome do povo, porque defesa do povo e tal. É o que está acontecendo agora. Estão massacrando o povo, massacrando, dizendo que defendem o povo. Tá? Ou afoitos cultural chegou, né? Demorou, mas chegou, tá bom? Então, realmente muito, muito forte isso. Olha isso aqui, ó. Estas são 3 medidas cruciais do pacote que eles chamam de BBB, né? Bancos, bets e bilionários, tá? E que são medidas estruturantes desse pacote. O fim do piso da educação, eu falei, botando o pé de meia para dentro do orçamento da educação, um corte radical no auxílio-doença e um corte no seguro-defeso. Só para vocês terem uma ideia, eles estão tungando dos pescadores, estavam, né? Agora voltou atrás, vamos ver como é que a coisa vai andar. Eles estavam tungando dos pescadores pobres 2 bilhões. Eles não têm coragem de tocar, né? Eles continuam entregando 1 trilhão para os rentistas e estavam tomando 2 bilhões, como tinham tomado, acho que 17 bilhões do Bolsa Família na virada do ano aí. Só tomam dinheiro dos pobres, só tomam dinheiro dos pobres. Essa história do auxílio-doença, gente, é dramática, é dramática. O que acontecia? Existe algo que se chama Ateste-Med, que é algo que é uma evolução. Você pede o auxílio-doença, você vai fazer o pedido do auxílio-doença com um parecer de um médico, e você então entra com este relatório no sistema, tudo eletrônico, e você tem então 6 meses para garantia do auxílio-doença, e aí você tem que renovar depois de 6 meses. Sabe o que eles fizeram, gente? Sabe o que eles fizeram? Esse corte no auxílio-doença, o que era 6 meses passa a ser 15 dias. 15 dias. 15 dias. Então, este é o cenário com as consequências esperadas. Olha isso aqui, ó. Essa reportagem é de julho, tá? Quando foi aprovado, quando eles anunciaram essa história da restrição ao auxílio-doença, ao Ateste-Med. Fila de perícias do INSS pode triplicar. Sabe por quê? Triplica? Porque vai ficando a fila e o governo não paga, né? Então, vai contando para o superávit fiscal. Este é o superávit fiscal. Superávit fiscal feita em cima dos trabalhadores doentes. Triplicar a fila. Quem disse isso não foi nenhum analista, não foi ninguém de esquerda. Isso aqui era a avaliação do próprio Ministério da Previdência na época, né? Então, essa avaliação está aqui. Reportagem do Poder 360, que não pode ser acusado de ser um portal, um site de esquerda. Então, agora, o cenário é esse. Importante dizer que o projeto foi relatado pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, lulista radical também. Então, e já porque tem essa conversa toda, estamos taxando as bets. Tá coisa nenhuma. O relatório do Carlos Zaratini, porque as bets já pagam hoje 12%. A ideia era subir para 18%.
que é um irrisório ainda, né? Em vez do governo Lula proibir as bets, né? O que o governo Lula faz é querer vigiar os mais pobres, então proibir quem recebe Bolsa Família de... Deixa eu só guardar aqui para falar daqui a pouquinho. O que eles fizeram foi... Gente, eu já mostrei aqui. O responsável pelo projeto de regulamentação das bets no Ministério da Fazenda saiu do Ministério da Fazenda para ser um lobista das bets. O negócio é nesse nível. Então, em vez do governo Lula proibir, ele fez as bets, em vez de estabelecer restrições severíssimas ao funcionamento das bets, em vez de proibir propaganda em estádio de futebol, em camisas de time de futebol, o que o governo Lula faz? Vai para cima dos pobres. Então, estabelece uma restrição para que quem recebe Bolsa Família não possa apostar. Não, você não. Essa é a lógica do governo, tutelar os mais pobres e liberar para os mais ricos. Então, no relatório do Zaratini, já aquilo que era uma ideia de aumentar para 12 para 18 já tinham caído, o governo já tinha topado ficar nos 12, não aumentar a taxação. Então, essa história de BBB corta bets, porque não tem bets. O outro B é bancos. Não tem nada contra os bancos, gente. É cascata, é mentira. Não tem uma medida sequer contra os bancos. Tinha uma medida prevista sobre as fintechs, contra as fintechs, que era equalizar a cobrança de impostos das fintechs a dos bancões, da Febraban. Então, cobrança de impostos das fintechs, Faria Lima, igual cobrança de impostos dos bancos. Então, não tem nada de banco. São as fintechs, são os chamados bancos digitais. E aí é importante, isso não tem nada a ver com os compromissos do governo Lula com o povo brasileiro. Isso tem a ver com uma pressão que vem desde o ano passado da Febraban sobre o governo Lula para exigir a cobrança desses impostos das fintechs. Porque o que está acontecendo é isso, né? No Banco da Vida, Interbank da Vida e outros estão comendo os bancões tradicionais pelas pernas. Não é só por causa da questão tributária, né? Tem também o avanço tecnológico, enfim, tem toda uma postura mercadológica dessas fintechs que eles estão tomando o mercado dos bancos. O Nubank é maior que o maior banco brasileiro hoje. É um negócio chocante. Então, não tem nada contra banco. Então, o primeiro B, bets, não tem. O segundo B, bancos, não tem, porque são as fintechs a pedido dos bancos, entendeu? Os bancos que pediram. E aí tem o terceiro B, que são os bilionários. Os bilionários, gente, os bilionários estão rindo de orelha a orelha. Era um negócio irrisório que o governo estava cobrando. Este histórico de governos do PT, que poderia ter cobrado dos bilionários desde 2003, prometeu que cobraria agora, e no primeiro ano não cobrou, né? No primeiro ano fez o tal do que eles chamavam de revolução tributária cascata, era uma modernização tributária na área do consumo. E aí a promessa era 2003, vamos para cima dos ricos. Não foi. 2004, vamos para cima dos ricos. Não foi. Aí 2005, tá chegando a eleição, né? Aí tem que ir. E, por outro lado, a pressão da Febraban estava insustentável lá no governo. Ameaças da Febraban. Corta ou impõe impostos às fintechs ou... Não preciso continuar a dizer Aqui tem um artigo de outro que está sendo alvo desses lulistas, que é o Davi De Castro. Ele esteve aqui, deu uma aula para nós sobre essa MP 1303, foi realmente muito legal. Ele ontem estava nas redes e escreveu um artigo, estou colocando aqui o artigo dele, está na revista Movimento, que é a revista do mês da fração, eu ia falar, enfim, do grupo da fração, do segmento da esquerda do PSOL, tá? Então, ele escreve lá, a Sam, enfim, o pessoal da esquerda do PSOL escreve lá, e aí ele escreveu ontem esse artigo, a verdade sobre a MP 1303/2025, austeridade vendida como justiça fiscal, austeridade fiscal e retórica social na medida provisória defendida como justiça tributária pelo governo. Eu não sei, ficou claro
a cascata dessa história da justiça tributária, não sei, tem que ficar bem claro, porque nós temos que enfrentar o debate, temos que ir para cima, né? Temos que confrontar com os ataques que estão sendo feitos contra os comunistas e a esquerda no Brasil. O fechamento do artigo dele diz assim: no fim, o chamado pacote BBB, betes, bancos e bilionários, não passa de austeridade fiscal revestida de retórica social. Fala-se em justiça tributária, mas o que se entrega é ajuste. Taxa-se um setor, as fintechs, né, para abrir espaço contábil e cortar outro. Reduz-se o piso da educação, restringe-se o seguro-defeso, encurta-se o auxílio-doença, enquanto o capital financeiro e o agronegócio seguem blindados. Eu falei ontem aqui, hoje não tinha falado, mas chama atenção, né, a ideia de taxar, de aplicar impostos sobre os ganhos com as letras de câmbio imobiliário e as letras de crédito, desculpa, não de câmbio, de crédito agropecuário, já tinha caído antes da votação, tá? O Carlos Zaratini falou, não, sim, senhores, não, imagina, não precisamos cobrar imposto, não é disso que ele está falando. É um projeto de reconfiguração do fundo público. Menos Estado social, mais Estado fiscal. Isso é incrível. Eu acho, é de uma competência essa turma do governo, do Lula e do PT, impressionante, porque eles estão fazendo isso, eles estão reduzindo o que ele está chamando aqui de Estado social, aumentando o Estado fiscal, aumentando o sofrimento do povo brasileiro, o cerco ao povo brasileiro a serviço de diferentes setores da burguesia, do capital financeiro ao agronegócio, e vendendo isso como se eles estivessem defendendo o povo brasileiro, e milhares, talvez milhões de pessoas engambeladas por esse discurso. Termina o Davi. A MP 1303 não combate privilégios, os reorganiza. A MP 1303 não combate privilégios, os reorganiza. E, ao reorganizá-los, reafirma quem continua mandando: o capital em todas as suas formas. Não tem problema os petistas dizerem isso, aquilo da gente. Importante a gente estar... importante a gente estar no lugar em que devemos estar. Aí o que acontece? Você sabe o que é um sincericídio? Sincericídio é quando alguém comete um ato que não é exatamente um ato falho, mas revela a verdade escondida por trás da retórica, e você não sabe, né, se foi por querer, se foi sem querer. Tem alguém que é o rei do sincericídio no país, que é o Rogério Ceron. O Rogério Sincerão, como eu chamo aqui. Ele fala na lata, ele não quer nem saber, tá nem aí. É um burocrata, ele fala na lata. O Gabriel Novaes dos Anjos. Mauro, então no projeto de conversão da MP que foi levado ao plenário para votação, a taxação dos bancos nunca houve, nunca teve taxação de banco nenhuma. A das apostas e do agro foi retirada, a do agro foi zerada, a das bets foi mantida tal como já era, não foi aumentada, e só ocorreu ou ia ocorrer a das fintechs. Perfeito, isso aí mesmo. Tá? A das fintechs e mais o ataque à educação, o ataque ao auxílio-doença e ao ataque ao seguro-defeso. Tá? Então, é o seguinte, quem cometeu um sincericídio ontem, porque essa retórica toda, né, do Lindbergh, do Lula, da Gleisi, aí alguém, nada menos que o relator da MP, tá? O relator da MP deixou escapar. Tá aqui. Nós vimos que o governador de São Paulo, um pouquinho para frente, em vez de tomar conta do Estado... É o Carlos Zaratini, que é o deputado do PT de São Paulo, que era o relator do projeto. Tá? Olha aqui, olha isso aqui. Vamos lá. De que o governo vai ter 20 bilhões a mais para gastar disso, resolveu fazer uma campanha contra a medida provisória. Qual é a campanha? Não tem nenhum sentido
técnico, tributário, nada disso. Nem orçamentário. Não. Essa conversa de que o governo vai ter 20 bilhões a mais para gastar é conversa mole. Porque todo mundo sabe que o limite de gastos é dado pelo arcabouço. O que o governo quer com esses recursos é poder atender o que está na LDO, que é cumprir o superávit primário no ano que vem. Adorei! Não é maravilhoso isso? Quando o cara vem lá e tá lá ó, o Lindbergh atrás dele ali, a Talíria. Não é maravilhoso? Lindbergh tinha falado que é para gasto social, para gasto. Não, não é gasto social nenhum. O pacote todo é exclusivamente para o superávit fiscal. Cascata, nós não queremos dinheiro para gastar com os pobres, não. Essa história de gastar com os pobres, gastar com o povo, né? Como diz a Kátia aqui, deu a real. Deu a real, tá aqui. Fala, Zarate. Todo mundo sabe que o limite de gastos é dado pelo arcabouço. O que o governo quer com esses recursos é poder atender o que está na LDO, que é cumprir o superávit primário no ano que vem. Tá aí. Não é maravilhoso isso? Quando essas coisas acontecem, né? Não é maravilhoso? Entregou ouro, é isso aí. Então, bom, é isso. A luta política ao redor, à frente e atrás desse processo da MP é a luta eleitoral, né? Essa MP marca da largada no disputa, no início formal, informal, mas formal, da disputa eleitoral, né? Da disputa eleitoral. Que é o seguinte: Lula versus Tarcísio, Tarcísio versus Lula. Será que vai ser o Tarcísio? Será que vai ser o Tarcísio? Não sei. O Lula garante que sim. Nos bastidores ele diz que sim, que é fato consumado a candidatura do Tarcísio e que ele seria a única saída para o Bolsonaro, falando da questão lá do indulto do Bolsonaro, né? E que aí toda a operação política do governismo foi para cima do Tarcísio, responsabilizando o Tarcísio pela derrota da MP e dizendo que isso é um jogo eleitoral do Tarcísio. Mas, como nós sabemos, a MP também é um jogo eleitoral do Lula. Então é jogo eleitoral dos dois lados, né? Então, isso ficou patente, evidente na ação de ambos, né? Os dois ontem ficaram telefone, deputada, como é que tá? Votação, vamos lá, arcabouço fiscal, votação, vamos lá, não dá bola pro Lula não, então é isso que foi a disputa ontem. O Tarcísio vai ser candidato ou não? A Márcia disse que não acredita que ele será candidato. Eu tenho muitas dúvidas ainda. Vamos ver como a coisa rola, tá bom, gente? Deixa me ver aqui.